Bom dia a todos. Vamos para a versão 2 de hoje do nosso vídeo. Eu já fiz aquela versão dos gêneros literários, né? Tão importante para a gente entender aquele conceito da matéria que eu não tinha dado como material didático. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa romântica. Nós falamos sobre a vinda da família real, da importância disso para que o romance surgisse no Brasil. Mas, na verdade, o que vai dar uma feição muito própria ao romance romântico e vai dar uma feição muito própria, na verdade, ao romantismo como um todo, não é a vinda da família real para o Brasil. O romantismo ele vai inaugurar o que a gente chama de fase nacional da literatura. Até o arcadismo a gente tem a fase colonial, que é a fase em que nós éramos dependentes de Portugal, né? Uma colônia portuguesa. O romantismo vai nascer sob o signo da independência política de Portugal. E isso vai gerar uma mudança de paradigma muito grande. Por quê? Porque essa luta pela independência, ela fomenta um nacionalismo que vai ser a marca do romantismo. Quando a gente pensa em romantismo, a gente pensa em nacionalismo. Era um momento de necessidade de formação de uma identidade nacional, de valorização daquilo que nos representasse, de valorização daquilo que fosse feição própria, marcando, de certa forma, uma certa aversão aos valores que fossem portugueses, porque os valores portugueses eram os valores do colonizador. E nós precisávamos dos nossos próprios valores, da nossa própria identidade. Esse nacionalismo romântico, ele é uma necessidade do momento, né? A independência gera essa necessidade de identidade, e ele também é uma expressão de um tempo. E ele vai tanto se manifestar na poesia, muito fortemente na primeira geração romântica, que depois a gente vai ver, mas também vai se manifestar na prosa. Não pela temática propriamente dita, mas pelo modo como os romances vão se articular. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa só eu passar aqui para não me perder. Bom, esse desejo, né, de exprimir uma identidade, exprimir uma marca que fosse nossa própria, vai levar uma série de características que vão surgir aí dentro desse romance, tá? Primeiro, que a gente não pode esquecer, gente, que o romance ele é uma expressão do gosto burguês, né? E o gosto burguês tem a ver com aquelas características principais que nós vimos lá: o individualismo, o sentimentalismo e o principal, a principal marca desse espírito burguês dentro do romance vai ser a questão sentimental. Todos os romances românticos, independente do tipo de vertente a qual ele se filia, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai ter como tema principal o amor. O amor é a força motriz do espírito romântico na prosa. Então, o amor é o tema central sempre. E como é que esse amor aparece? Né? É um amor idealizado. A mulher é muito idealizada, é uma mulher perfeita, é uma mulher virginal, é uma mulher a quem o homem deve prestar todos os se colocar aos pés dessa mulher, né? Ele deve ser um vassalo dessa mulher. Lembram que eu falei que há uma forte influência da Idade Média no romantismo, tanto europeu quanto brasileiro, mesmo nós não, a nossa história não está não sendo vinculada diretamente à Idade Média. Mas se lembram que tinha aquela, nas cantigas de amor e de amigo, a cantiga de amor em que o homem se colocava como um vassalo aos pés da mulher amada? Pois é, a vassalagem amorosa. Os românticos fazem a vassalagem amorosa. Eles se colocam aos pés da mulher amada. Como é que esse amor aparece no romance? Né? Você tem o casal lá apaixonado, você vai ter uma série de problemas para que se alcance, então, um final feliz, que é o happy end, né, o mais aguardado, ou um final trágico. O final trágico acontece, eventualmente, em situações em que é impossível ultrapassar os limites daquilo que eram os problemas impeditivos do relacionamento. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá? As mulheres eram super valorizadas, obviamente. Agora, a gente não pode esquecer que as estruturas de casamento, de relacionamento amoroso desse período, a gente tinha uma sociedade patriarcal, na verdade, nós temos uma sociedade patriarcal até hoje, né? A gente está tentando até hoje, né,
se desligar, né, romper com as amarras desse patriarcalismo, mas naquela época você não tinha nenhuma chance de fazer isso. Como é que eram, especialmente para os burgueses, os relacionamentos amorosos na vida real, né? Não dos livros. Eram os casamentos por conveniência, né? Por acordos, as mulheres e os homens, nem homem nem mulher, não era só a mulher que não tinha opção. As mulheres não tinham opção, elas eram submetidas à vontade paterna. E os rapazes também. Então, os casamentos eram por acordo, não eram por amor. A instituição do amor, essa formulação de um relacionamento amoroso baseado no amor, ele foi muito fomentado pelo romantismo. E, na verdade, era a maneira como as pessoas, ao lerem, fugiam, se evadiam das suas próprias realidades, né? Que eram de casamentos quase sempre sem amor, casamentos por conveniência, muitas vezes nada felizes, né? E que eram obrigatórios, né? E levados até o final da vida, gostando ou não gostando da pessoa. Mas nos romances, não. Mas nos romances, os problemas eram superados quando eles eram problemas solucionáveis. Mas, por exemplo, num romance como Lucila, em que a personagem principal, por quem o herói se apaixona, ela era uma cortesã, ou seja, uma prostituta. Apesar dela se redimir, apesar dela se arrepender, apesar dela depois se casar como uma luva naquilo que a gente convencionalmente chamaria de uma mulher romântica, o único homem por quem ela se interessa é ele, o único amor que ela quer é o dele, as convenções sociais impediriam que esse final fosse feliz, né? Como um homem, no caso, o personagem do Paulo, sai da cidade interior para a capital, vem estudar, vem fazer a vida dele aqui, ele jamais poderia fazer a vida dele entre iguais, entre burgueses, se casando com uma ex-cortesã, né? E aí o que acontece ao fim é que ela falece, ela morre, e ele então fica livre para viver a vida dele. Ela tem uma irmã pura, a Ana, e ele fica tomando conta da Ana, e a Ana seria a Lucila, antes dela cair em pecado. Então é um final trágico, mas ele tomar conta da Ana e a Ana ser uma representação dela é uma possibilidade de um relacionamento perfeito. O outro exemplo é Inocência, mas eu preferia que Inocência vocês vissem o filme, que é um filme muito bonito, e vocês vão entender qual é o impeditivo amoroso. E talvez eu peça que vocês façam uma questão sobre o filme futuramente, mais pra frente, tá? Então você vai ter essas duas possibilidades. O tema é o tema amoroso. Uma outra questão que vai vir, e aí sim em função do nacionalismo, é a necessidade de forjar a imagem de um herói para nós. Bom, o que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos 3 raças básicas formadoras da nossa nacionalidade. O branco, europeu, português. A gente queria descolar a nossa imagem do português. O negro, escravo, que não era considerado um elemento importante dentro da sociedade. E o índio, que a essa altura já não está mais na cidade, né? O índio já está afastado. É um elemento efetivamente nacional, porque efetivamente o homem brasileiro é o índio, né? Não é o europeu. Por não haver um conhecimento antropológico do índio, digamos assim, ele podia ser totalmente idealizado e, a rigor, ele acaba sendo caracterizado como um cavaleiro medieval, que era o herói europeu. Então a gente tem o índio no romance, especialmente. Na poesia isso já tem um maior cuidado em registrar a cultura indígena. Mas na literatura em prosa, é um índio cavaleiro medieval de cocar arco e flecha, né? Que é a maior representação desse índio é o Guarani, do José de Alencar, que é o maior nome da literatura romântica, é o que produziu em todas as frentes do romantismo, e é um índio que se coloca aos pés de uma mulher branca, aceita, inclusive, religiosamente a ideologia dela, e ao final do romance você tem uma imagem como se fosse de um fim de mundo, em que os dois sobrevivem e vão ser os formadores de uma nova
de uma nova sociedade, de um novo Brasil, talvez. E é bacana a ideia dessa fusão, né? Dessa mestiçagem e uma fusão pelo amor. Né? E é uma fusão, então, totalmente formada a partir de um elemento que é positivo. O índio também, ele aparece aí como um elemento importante, porque se vocês se lembrarem lá do arcadismo, no século XVIII, o iluminismo, né, a gente tinha o Jean-Jacques Rousseau, que formulou uma teoria, que é a teoria do bom selvagem. Né? Essa teoria diz que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E em que medida o índio seria a própria representação do bom selvagem? Porque ele é o homem bom, ele é o homem que não foi corrompido pelos valores da sociedade. Ele é o homem puro. Então, perfeito termos um herói com todas essas características positivas e totalmente idealizado, porque o romântico idealiza absolutamente tudo. Né? E depois a gente vai ver as consequências disso na poesia. Há uma valorização, obviamente, da natureza brasileira, e vocês vão ver que há uma estrutura muito maniqueísta de mundo. O que é uma visão maniqueísta de mundo? É você só ver sob dois pontos de vista. Então, o herói, se ele é herói, ele tem que ter todas as qualidades positivas. Ele é herói. Se ele é o vilão, ele é o oponente, ele é o adversário, ele tem que ter todas as características negativas. Quer dizer, entre um e outro não há nuances. Então, os personagens são personagens, voltando lá para a nossa folha dos gêneros, que a gente chama de personagens planos, porque eles não têm um grande desenvolvimento psicológico. Eles permanecem os mesmos ao longo da narrativa. Essa estrutura vai ser totalmente quebrada depois com o realismo, que vai psicologizar os personagens, vai dar um tratamento diferenciado. Mas há uma visão maniqueísta de mundo. Eu não vou botar isso como falha nossa, eu não vou. Enfim, é comum você também ter a presença de flashback, uma volta ao passado para explicar o presente, né? Bom, então isso é de maneira geral, tá? Agora, quais são as vertentes do romance romântico? Bom, dentro daquele perfil que a gente falou de valorização da pátria, de nacionalismo, como é que esse nacionalismo se manifesta na prosa? Na prosa ele vai se manifestar por uma preocupação em conhecer, em reconhecer os espaços nacionais, em olhar para um Brasil maior, para um Brasil que não era só as cidades, não era só as capitais. E aí você vai ter um grande mapeamento de realidades distintas. E esse mapeamento dessas realidades distintas é que vai gerar o que a gente chama de vertentes do romance romântico, que são 4. Aqui a gente vai apresentar só 2, tá? Na quinta-feira vem as outras 2, porque já tinha material demais para essa semana. As que nós veremos essa semana serão a urbana e a histórica. A urbana é aquela que mais agradava ao público da época. Por quê? Porque representava a vida urbana, a vida na cidade, a vida na corte, a vida no Rio de Janeiro. Portanto, representava a vida de quem? Da alta classe social, dos burgueses. Era nos romances urbanos que os burgueses se viam representados. Então, o modo como eles viviam em sociedade, os elementos de entretenimento que eles tinham, o teatro, os encontros em casa, as relações familiares, estavam ali representados. Então, havia uma identidade automática com esse tipo de romance, né? Que é o caso do romance, da novelinha que vocês estão lendo, 5 minutos. Aliás, uma pausa. A gente vai ter uma avaliação de 5 minutos no dia 13. Então, leiam. 5 minutos e da Viuvinha. Nós vamos discutir na nossa aula síncrona da semana que vem. Então, o ideal era até que vocês já lessem para a aula síncrona, ok? 5 minutos se passa exatamente no centro urbano, no Rio de Janeiro. E é um exemplo disso que a gente chama de vertente urbana dos romances românticos, né? Tinha uma crítica aos costumes, quer dizer, crítica aí no sentido de uma representação, como é que era a sociedade da época. Também havia uma crítica que era real, como, por exemplo, a gente vai ver no Lucila, que eu acabei de citar. É um romance urbano e é um romance em que se mostra as falsidades, né? As manipulações, como as pessoas podem se servir das outras quando elas estão em situação de necessidade.
e fragilidades. Senhora é um outro romance que vai falar sobre justamente esses casamentos que não eram feitos por amor, mas sim por interesses, que eram verdadeiros, como é que a gente pode dizer? Contrato. O casamento é um contrato que você, inclusive, assina por ele, né? E é um contrato que, no caso da burguesia, envolvia também bens, dinheiro. Era um casamento quase sempre feito por arranjos econômicos, né? Então vai haver uma crítica também, mas é exatamente aquele romance que mais agradava. Bom, as características desse romance: é melodramático, amor idealizado, a mulher idealizadíssima, tá? É uma idealização total. O público-alvo desses romances, eu já tinha falado, eu acho que no slide passado, no vídeo passado, eram as mulheres, porque elas tinham um tempo ocioso maior e elas devoravam esses livros como uma maneira de fuga das suas realidades. E os jovens estudantes, justamente os dois elementos que viviam relações que não eram pautadas por aquilo que eles vão encontrar no romance, que é o amor, né? Que eram pautadas pelo interesse. Divulga os valores morais da burguesia, representa os costumes dessa elite burguesa. O herói e a heroína vão enfrentar obstáculos para poder chegar a esse amor, e aí pode chegar a ele encontrando a felicidade ou de uma maneira trágica, tá? Eu listo aqui alguns romances: A Moreninha, A Luneta Mágica, do Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha é o primeiro romance, quer dizer, a primeira é As Sandálias do Pescador, mas é o primeiro romance romântico brasileiro a fazer muito sucesso. Lucília e Senhora José de Alencar. Memória e Sargento de Milícias, que é um romance atípico, já é considerado um romance pré-realista. Ele não vai focalizar, é o Rio de Janeiro, mas não é o Rio de Janeiro da alta classe, não é o Rio de Janeiro do esplendor dos teatros. É o Rio de Janeiro da classe baixa. E aí o herói é um herói que não tem nenhum caráter. É um herói totalmente destituído de qualidades. É um malandro carioca. É talvez a primeira representação. O Antônio Cândido fala disso. O Antônio Cândido é um crítico literário que fala disso, né? É a primeira representação da malandragem carioca, brasileira e carioca, né? E tem um resuminho aqui, depois vocês vão ver. O romance histórico, por sua vez, é aquele que vai fazer um retrato, né, de uma época passada. Quase sempre é o período do início da nossa colonização, misturando ficção com realidade, elementos que são históricos com os elementos ficcionais que vão dar o embasamento à história. Dentro desses romances históricos, a gente pode enquadrar a outra tendência do romance, que é o indianista, porque o indianista também remonta ao período da colonização. Tá? Então, os indianistas, eles acumulam, eles são históricos e indianistas ao mesmo tempo. Tá? Alguns romances que a gente... Quais são as características desse romance? Amor idealizado, mulher idealizada em todos eles. Tá? Há um caráter nacionalista, porque vai se revisitar a história. O tempo da narrativa é sempre o tempo passado. A temática central está associada a um ou mais fatos históricos. Personagens históricos vão conviver com os ficcionais, tá? E vão servir como pano de fundo do enredo do romance. E o principal autor, José de Alencar, aí você tem Iracema, o Guarani, que são os dois indianistas, mas você tem as Minas de Prata, a Guerra dos Mascates, que também tem a temática histórica. Para não me alongar mais, para não ficar muito chato isso, né? Até porque vocês já viram o outro vídeo, a gente parou aqui nessa segunda tendência e depois disso vocês têm uma atividade para fazer, tá? Bom fim de semana, tudo de bom para vocês e a gente se encontra na quinta-feira. Leiam, se for possível, adiantem 5 minutos, adiantem a Viuvinha, são 2 histórias curtinhas, porque na aula síncrona eu vou dividir a aula síncrona em alguns momentos. Primeiro momento para dúvidas, então venham com as dúvidas para a gente poder tirar as dúvidas. Um segundo momento, falar do romance, da novela, das 2 novelas. E um terceiro momento, que já é a apresentação da aula da outra semana, de quinta-feira. Não, da apresentação da aula de sábado e da outra semana. Ok? Beijos.